Então, quando vocês pegam um artigo da internet, né, baixam no computador de vocês, aqui tem um. Crianças com dificuldade de aprendizagem e a escola, emoções e saúde em foco. Bom, para você fazer uma citação, primeiro você tem que ter noção de ter o sobrenome dos autores ou do autor e o ano de publicação desse artigo. Como que você acha isso? Você acha isso geralmente nas barras, né, nas margens do artigo, né, ou o sobrenome vem junto com o nome do autor no início. Temos aqui 3 autores, Enumo, Ferrão e Ribeiro. Então a gente vai escrever lá no Word, né? Temos aqui Enumo, Ferrão e Ribeiro. O ano de publicação, a gente acha aqui na margem, 2006. Tem artigos que já traz assim, bem específico. Tá ok. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês vão ler todo o artigo para você achar a parte que é importante para na pesquisa de vocês. Mas o que esses autores eles vão concluir com essa pesquisa mesmo, que vai ser a fala deles mesmo, vai estar sempre lá para o final do artigo, na parte dos resultados de discussão ou da conclusão. Porque no início eles vão usar outros autores, né? Eles vão trazer aqui na introdução sempre vários autores que eles vão citar. Vocês podem utilizar essas partes sim, se for interessante, só que para isso vocês vão ter que fazer uma citação de citação, que a gente vai usar aquele termo chamado APUD. Não tem problema nenhum, dá para fazer, só que tem muitos professores que não gostam que coloquem APUD no trabalho, porque significa uma citação de outra citação, então eles preferem que seja direto de um autor original. Bom, então a gente vai utilizar, né, partes interessantes para a pesquisa de vocês, mas de preferência evitando o APUD. Então, geralmente parte da introdução a gente não utiliza, porque sempre eles vão estar citando outros autores aqui, ó. Então, a gente vai utilizar lá mais para o final, os resultados, os métodos, os procedimentos, aqui ó, os resultados. Aqui já são o que eles acham na pesquisa deles. Deixa eu ver aqui uma página que eu tinha achado interessante. Essa aqui. Bom, eu achei interessante isso daqui. O sentimento de inutilidade parece relacionado à crítica dos professores, da mãe e à nota baixa. Esse parágrafo aqui eu achei interessante. Então, nota-se que não tem nenhum autor citando ele. Então, ele é original dos autores do artigo. Então, eu vou copiar ele aqui. Vou jogar aqui no meu Word. Bom, vamos lá. Vou jogar ele aqui. Vou explicar para vocês. Aqui dá uma arrumada na formatação. Poder usar esse parágrafo. Tá, vamos lá, citação. Então, vamos lá, tipos de citações. Temos a direta, né? A direta é como? É aquele copia e cola e mantém a escrita original do autor. Então, você vai copiar, como a gente fez aqui. Eu copiei, colei aqui. Vou manter essa escrita original. Então, tem 2 tipos de citação direta. Temos aqui a com recuo, quando tiver mais de 3 linhas no parágrafo, e a sem recuo, quando tiver até 3 linhas. Então, esse parágrafo que eu copiei aqui, deixa eu aumentar aqui a letra dele. Então, ele tem mais de 3 linhas, óbvio. Então, a gente pode usar ele na citação com recuo, direta, quando eu copio, colo e mantenho o que o autor escreveu. Não vou mexer nada nesse, não vou acrescentar nada nem tirar nada. Então, como que a gente faz a citação direta? A citação direta ela tem recuo. O que é esse recuo? Você vai selecionar o parágrafo, vai vir aqui, né, nessas setinhas aqui do espaçamento, vai vir aqui opções de espaçamento de linha. Aqui, recuo esquerdo, sempre é o esquerdo, você acrescenta 4 centímetros no esquerdo. Ela vai ser com espaçamento entre linhas simples, não vai ter nenhum parágrafo, né, espaçamento do parágrafo. Aí você dá OK.
ela recua aqui, ó, 4 centímetros, aqui, marcando aqui em cima na régua. Quando você recua ela, deixa ela em espaçamento simples. Só que o tamanho da letra tem que ser diferente do texto. Quem diz isso são as normas da BNT. Então, ela tem que ser tamanho 11 ou 10. A gente deixa ela tamanho 11, que é diferente do tamanho 12 que tem no resto do texto. Ok, ela está citada com recuo. Mas agora você vai utilizar o nome dos autores, lembra que eu falei? Enumo, Ferrão e Ribeiro. Geralmente, esse tipo de citação direta com recuo, a gente coloca o autor sempre no final. Então, você vai abrir um parágrafo aqui, vai colocar em letras maiúsculas, Enumo. Aqui, nesse tipo, o padrão de citação é assim, Enumo, ponto e vírgula, Ferrão, ponto e vírgula, Ribeiro, vírgula, o ano da publicação, 2006, vírgula, P de página, ponto. Nesse tipo de citação direta, vocês têm que colocar o número da página. Então, vocês voltem lá. Ó, eu tirei daqui, a página sempre vai estar aqui embaixo ou em cima. 146. Esse é o número da página. Então, você volta aqui e coloca 146. Fecha parêntese, ponto final. Essa é a citação direta com recuo, com mais 3 linhas. Então, não mexemos direta, não mexemos no que o autor escreveu. Apenas copiamos e colamos, ou recuamos, ou colocamos aspas. Quando tiver menos de 3 linhas. Ok. Agora eu quero citar, né? Fazer uma citação direta, mas ela tem menos que 3 linhas. Então, a gente pode usar aqui, por exemplo. Eu vou pegar esse aqui. Na mesma citação. Nota-se que ela vai ter menos de 3 linhas. Ou até 3 linhas, no caso. Então, pegamos o mesmo autor, né? Então, essa citação direta, ela continua copiada e colada sem mexermos, sem alterarmos a escrita do autor, sem colocar nem tirar nada. Quando ela tiver até 3 linhas, coloca-se entre aspas e cita o autor aqui no final. É a mesma coisa, sempre colocando o número de páginas. Aqui ela recuou. Ok? Colocamos aqui Enumo, Ferrão, ponto e vírgula, Ribeiro, vírgula, ano de publicação, vírgula, página que foi encontrado esse trecho. Essa é a regra de citação das normas da BNT. Ou, no caso, você poderia estar falando sobre alguma coisa aqui em cima. No geral, foram observadas diferenças entre os relatos de preferências dos alunos na escola, no qual se refere ao comportamento dos professores e conteúdos de disciplina, por exemplo. A gente poderia estar falando qualquer outra coisa aqui em cima e estar inserindo esse parágrafo junto. Ou você poderia estar começando assim, Enumo, vírgula, Ferrão e Ribeiro. Já muda a forma de citar os autores, porque aqui começa no início da frase. Então, essa aqui pode, essa aqui não. Essa aqui é assim sempre, com recuo. A sem recuo poderia ser assim, Enumo, vírgula, Ferrão e Ribeiro, parêntese, 2006, vírgula, página 146, fecha parêntese, afirmam que. Aí vem pra cá. Joga ela dentro do texto. Joga ela dentro do parágrafo. Entendeu? Aí tira daqui de baixo. Ela pode ser citada dessas duas formas. Enumo, Ferrão e Ribeiro afirmam que, aspas, no geral, não foram observadas diferenças entre os relatos de preferências dos alunos na escola no que se refere ao comportamento dos professores e conteúdos de disciplinas, por exemplo. Ok? Ela pode ser citada dessas duas formas. Mas sempre lembrando, a citação direta sem recuo, aquela que eu copio e colo e não mexo na fala do autor, até 3 linhas, coloca-se entre aspas. Pode citar o nome do autor no final ou aqui no início. Sendo que no início sempre vai seguir essa formatação aqui, esse padrão. Vírgula e, dependendo da quantidade de autores, e dentro do parêntese, o ano e a página de publicação, ok?
Bom, agora a gente vai fazer a citação indireta, que é um copia e cola, mas você vai reescrever tudo que o autor disse com as suas palavras. Então, não vai ter mais esse recuo e não vai ter mais as aspas, né? Por exemplo, eu vou pegar esse conteúdo aqui, que a gente já usou. Vou copiar aqui para a gente fazer um exemplo de citação indireta. Então, eu quero falar esse parágrafo aqui, mas eu já enchi a página do meu trabalho de citações com recuo, então tá feio a estética, não posso mais ficar colocando sempre. Então, vai ter uma hora que eu vou ter que citar né, o que o autor disse com a citação indireta, sem recuo e sem aspas. A citação indireta você vai ter que transcrever com as suas palavras. Então, a gente vai querer usar por exemplo, esse parágrafo aqui. Então, você vai ler o que o parágrafo está falando, né? Lembrando que vai pegar o nome dos autores. Se eu quero citar os autores no início, então eu vou colocar, né, da mesma forma que eu citei aqui. Os nomes dos autores no início do parágrafo vem primeiro. Segundo, ou de acordo, ou conforme os autores, ou segundo, já vai direto. Enumo, Ferrão e Ribeiro. Só que aqui a citação não é direta mais, então a gente tira o número da página, não precisa, somente o ano. Segundo, Enumo, Ferrão e Ribeiro, né, vírgula. Agora a gente vai ler o que está falando. O sentido da inutilidade parece relacionado à crítica dos professores e da mãe e a nota baixa. Então a gente vai transformar isso nas nossas palavras. O aluno sente-se ou se sente inútil conforme recebe críticas de sua mãe ou do professor, fazendo com que isso desestimule e leve a não querer aprender. Por exemplo, né? Você pode utilizar o resto. No geral, não foram observadas diferenças entre os relatos de preferência dos alunos na escola no que se refere ao comportamento dos professores e conteúdos de disciplina, por exemplo. Isso aqui é um dado que foi levantado pela pesquisa dos autores Enumo, Ferrão e Ribeiro. Não tem muito o que falar aqui, então a gente pula. Também disseram gostar mais das atividades propostas pela escola, havendo somente um aluno que relatou vontade de ir embora ou fugir da escola, contingente a uma interação social mal sucedida na escola com o professor, críticas ou colegas, implicar, obrigar. Então aqui está falando que tem alunos que sentem-se ameaçados com as críticas dos professores ou dos colegas e têm vontade de ir embora da escola. Então isso você pode utilizar aqui no mesmo parágrafo, que, né, de acordo com a pesquisa dos autores, né, foi evidenciado que alguns alunos, né, diante das críticas dos professores e da implicância de seus colegas, preferem não ir à escola ou fugir da mesma. Ok? Eu coloquei com as minhas palavras o que estava falando aqui nesse parágrafo praticamente. Então, é a mesma ideia. Você mantém a ideia original, só que você troca as palavras. Então, tá falando isso, tá falando a mesma coisa que fala aqui em cima, só que com as suas palavras. É isso que condiz com a citação indireta. Você copia e cola, mas você reescreve tudo com as suas palavras. Vocês podem citar com um dos autores no início ou também com o autor no final. Com o autor no final, ficaria assim. Isso aqui é tudo questão de normas da ABNT, tá? No final, sempre todos os autores são maiúsculos. Enumo e sempre ponto e vírgula. Ferrão, Ribeiro, vírgula. O último autor recebe vírgula antes do ano da publicação, 2006. Como não é direta, então não tem número da página, então você já fecha o parênteses aqui. Ponto final.
Então, pode começar assim direto, o aluno sente-se inútil com os autores no final. Ou pode começar assim, segundo fulano de tal, ano da publicação, o que diz a pesquisa. Segundo, ou de acordo, ou conforme. Tem várias formas de iniciar esse parágrafo. Essa é uma forma de citação indireta.